Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez e nesse vídeo vou dar uma sugestão para você que está se preparando aí para a EBSER de planejamento de estudo, tá certo? Até a véspera da sua prova, tá bom? Então cola aqui com a gente, já vai deixando seu like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, porque só assim você vai receber aviso de novos vídeos quando eles subirem aqui no canal, tá? Vou rodar a vinheta, é o tempo que você faz tudo isso. E aí a gente vai para o conteúdo do vídeo. Vamos lá? Lembrando que essa forma que eu vou dizer para você de como que você vai organizar o seu estudo é apenas uma sugestão mediante o tempo que nós temos, né, para a nossa prova, tá? E não significa dizer que é a única a funcionar, até porque cada candidato, né, tem o seu tempo disponível, né, tem a sua forma preferida de estudar, mas aqui é sempre bom deixar claro que não é a única a funcionar, tá? Mas diante a condição que nós temos, é uma forma que você tem para otimizar o seu tempo e aumentar a sua eficiência de acertos de questão, tá certo? Então, vou deixar aqui também um link embaixo para você ter acesso a esse planejamento gratuitamente, é só clicar no link aqui da descrição, tá? Para você ter acesso a esse planejamento, mas não clica agora não, tá bom? Vamos aqui terminar esse vídeo, aí você vai aqui embaixo e baixa, tá? Esse planejamento que nós temos, que nós elaboramos para que você possa organizar os seus estudos, tá? Então, gente, eu sempre costumo dizer, né? Você que não tem tempo, você que está perto da prova, né? Você que não se preparou do jeito que era para ser, eu sempre falo, resolva a questão, resolva a questão, resolva a questão, né? É uma forma de você que não tem tempo, né, que não estudou, que tá ali perto da prova, o edital já tá lançado, né? É uma forma que você tem de se preparar, tá? Mas não é a única. Eu sempre digo também para os meus alunos que existe um tripé, tá? 3 pontos que são fundamentais para que você possa fazer uma boa prova, tá certo? Eu vou colocar aqui nessa figura para representar esses 3 pontos, tá certo? O que nós devemos estudar? Obviamente que para uma prova nós precisamos de teoria, tá certo? De teoria. Óbvio que a teoria somente não vai fazer com que você seja aprovado na sua prova, tá certo? Você precisa praticar, exercitar, e é exatamente aquela situação, né? Que acabei de falar para você. Eu estou desesperado, não consegui estudar, o que eu faço? Resolva a questão, tá certo? Resolver questão. Então a gente vai ter que exercitar. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Nós vamos fazer isso o quê? Ó? Resolver questões, tá certo? Resolver questões, tá? E uma outra forma que nós temos, né, para poder otimizar a sua preparação são as revisões, tá? Ó, e já está comprovado cientificamente, tá certo, gente? Ó, toda vida que você, né, aprende um assunto com pouco tempo, a gente tende a esquecê-lo. Obviamente que não é um esquecimento completo, é um esquecimento em que a gente vai, numa curva do tempo, a gente vai perdendo alguns assuntos, tá? Você lembra ali de flashes, tá certo? Daquele assunto, principalmente quando você estuda há muito tempo, né? Depois daquela situação que você estudou inicialmente, passa ali muito tempo, você lembra de poucas coisas. Por isso que a revisão é importante, porque nessa situação em que eu vou esquecer na revisão, ela recupera algumas informações. E é importantíssimo que você faça a sua revisão, tá? A melhor coisa que tem é você pegar a revisão que você fez, porque foi você quem fez, e você vai saber onde está aquela informação X, Y ou Z. Tá? Então esse tripé é fundamental. Mas professor, me diga uma coisa, o que seria, né, um tempo razoável para eu dedicar para essas 3 condições: teoria, resolver questões e revisão, tá? Normalmente, e eu vou falar aqui mais uma vez, tá? Eu vou separar aqui a quantidade de dias em uma semana para que você entenda melhor como que a gente vai dispor isso daqui. E não significa dizer que essa é a única forma a dar certo, tá? Então você vai, né, adequar de acordo com a sua realidade, tá bom? Teoria, era bom você separar aí pelo menos, né, ó, 3 dias, tá, ó, somente para a teoria, porque você estuda devagar, né, com calma,
tá bom? Sem estresse, sem agonia, tá certo? Separa 3 dias da semana para você estudar a teoria, tá certo? A quantidade de tempo vai depender muito da sua disponibilidade, tá? Então o ideal era você estudar 5, 6 horas, né? Mas numa condição dessa que muitos trabalham, né? Tem as suas obrigações com as famílias, é, essa quantidade de horas é praticamente inalcançável. Então ali você separar 1 hora e meia, 2 horas, né, para você estudar teoria já ajuda, tá certo? E aí você separa, né, mais uma quantidade de dias só para resolver questões, tá? Quanto mais questões você conseguir resolver, melhor. É claro que você não vai passar o dia inteiro resolvendo questões, você vai separar também ali 1 horinha, né, 1 horinha e meia para você responder ali de 20 questões mais ou menos, tá? E aí o que você vai fazer? Separar 2 dias, né, ó, 2 dias só para resolver questões nessa quantidade que eu disse, porque você já começa a exercitar, tá? E de preferência do assunto que você estudou, tá certo? Aqui em cima, tal. E aí você vai separar um dia, né, ó, um dia para você fazer o quê? Fazer revisão, tá? Então é fundamental que você adote, né, esses três pontos para você aumentar a sua eficiência nos seus estudos, tá certo? Lembrando que, né, esses dias, a quantidade de questões a ser resolvida, tá? O tempo disponibilizado para revisão pode mudar, porque a realidade só você conhece, tá certo? A sua realidade você sabe o que você pode fazer, tá? Mas que esses 3 pontos são fundamentais para que as coisas funcionem, tá? Então aqui eu vou trazer um exemplo para que a gente possa, né, usar, e também você que está aí do outro lado, imprimir isso de forma gratuita, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá certo? E colocar na sua parede, no seu caderno, né, na sua mesa, para você se organizar. Então é uma forma que a gente disponibilizou aqui para você se organizar e te ajudar melhor, tá certo? Então tá aqui o nosso planner de estudo, tá? Especificamente para a EBSERH, tá? Então já estou começando aqui o ano, né, ó, quarta-feira, dia 1º, tá? E você vai separar os seus estudos de acordo com os assuntos que estão no edital. Então a separação que a gente propôs aqui é uma separação por assunto que está lá no seu edital, tá certo? Então você vai começar com o módulo 1, a gente separou por módulo, tá? Módulo 1, fundamentos básicos de saúde. Módulo 2, anatomia e fisiologia. Módulo 3, educação e saúde. Módulo 4, né, ó, odontologia social integral. Módulo 5, prevenção em saúde bucal e higiene dentária. Até aqui o módulo 5, você estuda todo no mês de janeiro. E aí você vai disponibilizar aquela divisão de tempo que eu falei para você de acordo, né, com sua condição. Então você coloca lá 3 dias, né, ó, para estudar a teoria. Tá aqui, teórica, né, ó. Teórica, né, ó. E aí você coloca um dia para questão aqui, já que a semana tá acabando, né? E aí você coloca um dia para revisão, tá certo? Isso aqui é só um exemplo. Agora, escuta o que eu vou dizer aqui, tá certo? É fundamental também que você dê um descanso para você, tá? Então, pegue um dia na semana, tá certo? E programe um day off, tá certo? Um dia que você não estuda, você tem que curtir a família, você tem que fazer as suas obrigações pessoais, né? Então tem um dia que você não vai estudar, tá certo? Então, de acordo com essa condição que eu disse para você, tente adequar de acordo com a sua realidade para que tudo dê certo, tá? Então você vai fazer isso, vai repetir esse ciclo, né, para cada módulo. E aí nós temos no mês de janeiro, né, estudado aí até a parte de prevenção em saúde bucal e higiene dentária. Mas só que o mês de fevereiro tá aí, né? O mês de fevereiro, né? Um mês mais curto. Nós temos aí o módulo 6, que é de cariologia e fluoretos. Módulo 7, aspectos técnicos da prática odontológica. O módulo 8, radiologia. O módulo 9, biossegurança em odontologia. E aqui, se você conseguir fazer esse planejamento, eu tenho certeza que você vai aí já para a prova com uma bagagem gigantesca, tá certo? Então não vacila com isso aqui. Se você conseguir, né, fazer esse planejamento, tá? Seria uma boa para você.
tá bom? Então, o que que nós temos aqui em março? Aí já estamos entrando no mês da prova. Então, aqui a gente está finalizando os processos, né? Ó, módulo 10 e módulo... Aliás, módulo 10 e a semana decisiva, né? A gente colocou aqui como a última semana, né? Semana em que você vai fazer a sua prova, tá? Ó, então, nesse módulo 10, a gente tem primeiros socorros e emergência, que era o conteúdo que estava faltando, tá? E aí nós temos uma semana, tá certo? Dedicados à revisão, tá? É óbvio que você não vai revisar somente nessa semana, como eu falei para você, deixa um dia na semana, naquele módulo, para você fazer a revisão do assunto que você estudou, tá? Aqui, nessa semana decisiva, é a semana que você vai pegar todos os seus resumos e vai estudar todos eles, tá certo? De preferência, se você conseguir não estudar, né, uma teoria, seria bom. O objetivo aqui seria somente você estudar por resumo, mas é claro, mais uma vez, tá? A questão do tempo, cada um tem um seu, tá certo? Então, a gente tem que adequar da melhor forma possível, tá certo? E também não enlouqueça se você não conseguir fazer, tá certo, gente? Então, aqui a gente está colocando uma possibilidade para você, tá? Então, dia 10, que vai ser na segunda-feira, a gente vai ter a divulgação dos locais da prova, tá? Então, não esqueça disso, que é uma segunda-feira, tá certo? A nossa prova é dia 16, tá? É um domingo. E aí a gente tem a divulgação do gabarito na segunda, com o recurso, né, ó, dia 18 e 19, tá certo? Agora é claro, né, gente, é claro que isso daqui pode mudar, às vezes a banca muda o dia da prova, então fiquem atentos a isso, tá? Na época que eu tô gravando aqui essa aula, tá? A prova ainda é o dia 16, então pode ser que mude aí alguma coisa, tá certo? Então, gente, o que que eu sugiro para você, né? Ó, baixa aí, tá certo? Esse planejamento e de preferência, se você puder imprimir, seria melhor, tá certo? Professor, imprimir em que tamanho, né? O ideal seria um A3, uma folhinha um pouquinho maior, né? Para você se organizar melhor, escrever melhor também, né? Nesses quadradinhos da semana, nesse calendário, porque te ajuda a organizar melhor, tá certo? Se não der também, né? Imprime num A4 normal que dá tudo certo. Beleza? Tranquilinho? Agora, ó, não esquece, o link tá aí embaixo, tá? Professor, me diga uma coisa, né? Ó, como é que a gente pode otimizar isso daqui? Uma coisa eu vou falar para você, tá certo? Ó, nós temos um único preparatório, tá? Que é direcionado especificamente para a EBSER, tá certo, gente? Essas aulas estão sendo gravadas exclusivamente para a EBSER, para cobrir todo o conteúdo, tá certo? Todo o conteúdo do edital. Aqui, como você está observando, tá? Ó, e aqui o que é que nós temos nesse nosso conteúdo, nosso cronograma de aulas, né? Toda semana tem um bloco de aulas para vocês que vai coincidir também com aquele planejamento, tá? Então aqui todos esses blocos têm vídeo aula, tá certo? Para cobrir todo o seu conteúdo do edital da específica, obviamente, tá? Ó, então nós somos o único preparatório direcionado especificamente para a EBSER, pessoal, com vídeo aula, tá? Com todos os assuntos do edital. Agora não vacila, o link também tá aí embaixo na descrição, no card aqui em cima e também nos comentários, tá? Mas professor, além da videoaula, o que que a gente vai ter? Poxa, eu não falei para você que a gente precisa estudar, né? Precisa estudar por questões, fazendo questões? Então, eu vou lhe trazer aqui uma série de bônus, tá certo? Para você, tá? Ó, melhorar essa sua preparação, tá? Então você vai lá, vai adquirir o nosso curso e vai ganhar essa quantidade de bônus aqui, tá? Que vocês me conhecem, né? Eu nunca dei essa quantidade de bônus aqui em nenhum conteúdo nosso, tá? Olha só, 50 questões da banca FGV comentadas em vídeo, tá certo? Esse é um dos bônus. Livro de 267 questões de específicas em saúde bucal da FGV, que é a banca que está organizando o seu concurso. Simulado de português. Livro de questões de conhecimentos gerais da EBSER. Questões de legislação do SUS. Legislação da EBSER e português, gente. Foi esse livro aqui que foi usado lá pelos nossos alunos em 2023 na preparação deles. Os que foram aprovados estudaram por eles, tá? E na época a gente não tinha nenhum preparatório de vídeo aula. Agora a gente tem exclusivamente para a EBSER, tá certo? E corre porque é por tempo limitado, tá? Então esses são os nossos bônus que eu vou deixar mais uma vez o link aí na descrição do vídeo, nos comentários aí embaixo, tá certo? E nos cards aqui em cima. E lembre-se, de graça para vocês aí, ó, tá o planejamento, é só baixar, tá certo? Então baixa aí,
tá? Para você ter uma forma de se organizar melhor para esse seu concurso, beleza? Então, gente, ficamos por aqui. Não esqueça de baixar o seu planejamento gratuitamente aqui no link embaixo, tá? E o nosso link para a sua preparação para o seu concurso está aqui embaixo também, com o link disponível na descrição, nos comentários e também aqui nos cards aqui em cima. Um abraço do professor Diego, tudo de bom, valeu!